Hoje estamos conversando com o ex-atleta e treinador de futebol, Jaime Almeida. Jaime, um dos problemas da sociedade que se refletem no esporte de maneira geral, também no futebol, é o racismo. Vamos assistir a um vídeo sobre isso? O caso do Fluminense com aquele jogador que tinha que botar pote de arroz para jogar é apenas uma memória. São muitas e muitas e muitas outras. Por que hoje vem essa surpresa total? Por que a surpresa? É que hoje podemos dizer com certeza que a sociedade está amadurecendo, né? Instigada pela ação do movimento negro brasileiro, movimento de forma difusa, não há nada nem ninguém que possa ser aquele grupo, aquela instituição. De uma maneira ampla, a sociedade vem sendo cozida, vem assando gradualmente uma fermentação, podemos dizer assim, do nível de consciência social a respeito do racismo na sociedade. Jaime, como é que você pessoalmente vivenciou esse tipo de problema, como jogador e depois como treinador? Bom, eu acho que essa questão racial, às vezes as pessoas tentam dizer que não existe, dizer que acabou, que o Brasil é... Eu acho isso, assim, difícil de você ver no dia a dia. Assim, o preconceito existe, a gente tenta... Fica até muito triste com isso, mas realmente não é um país que conviveu muito com isso. As oportunidades para a nossa raça são bem menores, porque lá atrás começou como escravo, né? Quando acabou a escravidão não teve nenhum projeto para ajudar essas pessoas para entrar na sociedade. E normalmente todos os negros começaram do nada, sem educação, sem nada. E as oportunidades nunca apareceram e sempre foi um país assim. Quer dizer, eu acho que dizer que não tem, que o Brasil é um país que não tem. Lógico que as pessoas vão evoluindo com a educação, eu acho que as coisas estão melhorando, mas que ainda existe. Existe na sociedade normal, existe no esporte, não adianta, isso aí não tem jeito. O negro no futebol, o negro nos esportes, no atletismo, essas coisas, o negro no teatro, cinema, as oportunidades, a grande maioria das oportunidades são nesses locais. A área do entretenimento. Entretenimento que você, por seu talento, você consegue. Porque na área mesmo Tem, mas a diferença é muito grande. A gente estava comentando antes, o problema das cotas, né? Senão não teria muito menos como... Porque, como eu repito, você vê no esporte, a grande maioria dos meninos que tentam ser jogador de futebol é tudo, né, da nossa raça. Porque se eu for outra oportunidade em outro lugar, não teria nenhuma. Isso, a verdade é essa. Pela estrutura do país, do jeito que está agora, eu acho que a educação, como eu falei, né, que a educação, para mim, é uma das coisas primordiais, é a educação. E a oportunidade das pessoas de menos poder aquisitivo, que é a grande maioria da nossa raça, é nenhuma. Você vê as escolas públicas, onde moram, sabe? Não tem estrutura de Estado. Que chance esses meninos têm de conseguir alguma coisa? Então, por isso que eu vejo, muitos poucos conseguem quebrar isso, de muito esforço dos pais, e conseguem quebrar. Não é, e assim, você vê muito poucos, né? As pessoas da nossa raça que têm oportunidade. Não no esporte, que isso aí é que é talento, né? Nas artes, essas coisas. Mas na vida normal, cotidiana, é muito difícil se alcançar. Porque as oportunidades sobem para quem? Para quem tem mais poder aquisitivo, para quem estudou mais. E por isso que eu acho que a educação teria sido primordial na formação desse país, um país mais de oportunidade mais certa. O que seria melhor para o país mas no sentido de poder toda essa gente não ficar dependendo do Estado, né? Fica dependendo de ajuda, de Bolsa Família, de não sei o quê. Essas cotas ajudam, eu acho legal pra caramba, mas tudo bem as cotas, mas tinha que, né? Meu modo de ver o mundo, a experiência que eu tive, eu acho que a partir da educação, uma base boa, e também eu acho que estrutura familiar, né? A estrutura familiar por trás, eu tive a oportunidade, eu como ser humano, tive uma família que me deu todas as condições de ser o que eu sou hoje, me obrigava a estudar, me obrigava a minha única obrigação, quando jovem, era ter que estudar, passar nos colégios.
Eu e minhas duas irmãs, graças a Deus, com essa estrutura familiar, nós três fomos formados, né, no terceiro grau. Então, acho que a estrutura familiar, a minha escola, né, na minha época, a escola de ginásio científico, eu fiz na escola de graça, Pedro Alves Cabral, ali em Copacabana, mas era uma escola ótima, sabe? Eu podia concorrer com qualquer pessoa, porque o meu ensino foi ótimo. Hoje em dia não tem isso, infelizmente. Especificamente sobre o futebol, na década de 50 foi produzido um documento, o relatório Flávio Costa, em função das derrotas em 50 e depois em 54, que colocava a culpa dessas derrotas nos jogadores negros, que eles teriam deficiências psicológicas, sentiam saudade de casa, de uma certa forma tremiam diante das decisões, e acabou que o grande bode expiatório da derrota de 1950 ficou sendo o goleiro Barbosa. Né? Eu soube desse... Né, o Flávio Costa foi técnico do meu pai, né, do Flamengo. E era questão de preconceito mesmo. Por que o negro tinha banzo, tremia e o branco não? Quer dizer, não tinha nada científico sobre isso. Não tem nada a ver. E uma coisa que eu fiquei impressionado, porque eu fui atleta, né? E fui atleta, você joga, ganha, perde, erra, faz gol. Era zagueiro, fiz gol contra. E tem uma pressão normal, né, de quando você erra, né, mais quando o time que eu joguei no Flamengo, uma torcida enorme, e aí a gente mesmo se cobra, né, quando erra, porque... Agora imagine o Barbosa, cara, ficou pro resto da vida marcado, assim, estigmatizado. Esse termo certo, estigmatizado, de uma coisa que é o esporte coletivo. Ou todo mundo ganha e todo mundo perde. E agora botar a culpa em uma pessoa por um resultado negativo, eu acho que foi a maior injustiça e, com certeza, para ser goleiro negro no Brasil, depois de que fizeram com o Barbosa, é sempre muito difícil. E treinador? Treinador é engraçado, né? Os grandes atletas, né, a maioria dos grandes, mas a grande maioria dos jogadores tem a raça negra, né? E você não vê essa mesma oportunidade em relação a ser técnico de futebol. De certa forma... deixa de ser uma falta de confiança, né? Um certo tipo de preconceito em relação a se colocar negros para ser técnico de futebol. Eu não vejo sabe, oportunidade para trabalhar, eu não vejo ninguém menos capacitado ou mais capacitado. Eu acho que a pessoa, no meu caso, eu fui atleta, depois fiz faculdade de educação física, tive uma experiência fantástica no Flamengo quando eu terminei a faculdade. Eu fui trabalhar na escadaria de base, que eu acho que é um aprendizado mesmo. Mesmo depois de eu ser atleta, você aprende muito né? Você não... Então, depois que eu fiquei de 88 a 92 na escadaria de base do Flamengo, eu estava apto para comer. Eu acho que eu me sentia apto quando eu comecei a trabalhar como técnico profissional. Mas isso é questão de preparar, sabe? E estar pronto. E eu acho que todos que queiram ser técnico, acho que tem que se preparar, independente de cor e tudo. Eu estava vendo agora os cursos da CBF, tem os cursos, você ser técnico, são caros, tem muito atleta, porque futebol se pensa muito em time grande, né? Sabe, eles ganham bem. Mas tem muito atleta que só jogou em time pequeno, não tem condições de pagar um curso desse da CBF. Infelizmente não tem. Porque a vida é dura, sabe? Tem que trabalhar, acaba de jogar, mas tem que ter outro trabalho. E os preços, quer dizer, cerceia através do poder econômico, para que as pessoas possam ter o habitus para poder ser técnico de futebol. E quem sofre mais é as camadas mais humildes, que não tem oportunidade. Eu vejo por aí. A partir da sua experiência, especialmente como treinador, como é que você vê essa decadência do futebol brasileiro, que era considerado o melhor futebol do mundo, e hoje a gente está o que mudou numa muito, posição lateral? O que mudou muito, assim, a condição do atleta brasileiro, da técnica, da habilidade, do drible, que fazia a diferença. Por quê? Porque europeu nunca teve, sabe, nunca foi de habilidade. O jogador brasileiro tem mais habilidade, dribla melhor. Isso, né, em todas as Copas que nós ganhamos, tirando a de 94, a diferença sempre foi... Nós que temos um esquema montado,
Mas, assim, a grande diferença é que os adversários, né, e a gente quebrava as defesas através da habilidade, da tática, mas também com muita habilidade dos atletas. Isso está desvalorizado? Não, o que eu vejo, agora sem querer dizer que é melhor ou não, na época que eu jogava, né, tinha muito mais jogador de técnica para jogar bola, no entorno dos times. O Flamengo tinha um monte de bons jogadores, de todos, assim, no meio campo e no ataque, assim, sabe? Tinha muito bom jogador. Na minha época, o 8 e o 10 tinham que jogar muito. O organizador, o 8 e o 10, aquele encostava no centroavante, eu peguei Zico e Geraldo, né? Depois morreu, mas Geraldo era um fantástico. E São Paulo, todos os times grandes, tinha Ademir da Guia, Leivinha, Santos, na época, nem vou falar Zito, né? Pelé, Coutinho, sabe? Esses caras, Então, naquela época o futebol era muito mais técnico. Para se jogar futebol tinha que ser muito mais técnico. Tinha muito menos força. E o futebol evoluiu muito em relação à parte física, à parte de controle. E hoje em dia eu vejo assim, os melhores jogadores, a Europa continua com dificuldade de encontrar esses jogadores. Os melhores jogadores que têm certa habilidade logo saem do país. Logo, você pode ver todos eles. Às vezes muito cedo. Muito cedo. Você vê no Flamengo, o Vinícius Júnior, com 18 anos, já foi embora. O menino do Santos também foi embora. O menino do Vasco, o Paulinho, foi embora. E o futebol brasileiro não é que ficam normalmente os que têm menos habilidade. Então, o futebol de hoje em dia não tem grandes jogadores assim no jogo. Tem um ou dois que jogam bem, o resto é muito físico. Então, o futebol fica muito previsível, porque todo mundo marca todo mundo e fica um pouquinho mais feio. Eu acho que é por isso. Jaime, muito obrigado, valeu muito o papo. Eu espero que as pessoas tenham absorvido isso de uma tal forma que essas coisas possam mudar no futebol brasileiro. Eu conversei com o ex-atleta e treinador de futebol Jaime de Almeida. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Quando esse tipo de discriminação, esse tipo de rejeição atinge ídolos do futebol, ídolos da música popular, a sociedade se dá conta de um problema que os negros vivem cotidianamente.